Olá, pessoal, está começando o podcast o AFAB Pod. Eu quero convidar você para me seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ainda não se inscreveu? Se inscreve lá, compartilha, comenta. Se você está gostando do conteúdo, dá aquele like, combinado? E O convidado de hoje. calma. Ai, meu Deus do céu. E o convidado de hoje é o locutor da Rádio Cidade 92,3 FM. Ele começou bem tímido, faz um ano, vai fazer um ano, se eu não acredito, se eu tô, Enganada. se eu não estou enganada. Ah, com vocês, Jefferson Bianchi. Tudo bem, Fábio? Tudo bem aí Tudo certo. os seus telespectadores? Até que enfim que se conhecemos, né? É, né? Eu conhecia tudo só pelo WhatsApp, né? É verdade. Só mandava aquelas mensagens doidas. Mas é como a gente já fosse amigos, né? É. Já contei coisas para a Fábio já me dando força do lado de lá. Confesso que quando tu começou, tu era bem tímido, né? Quando você começou. Tu acha? Aham, era bem tímido. Eu acho que você pegou as férias do Jajá, Não, comecei a fazer as férias do Chico primeiro. do Chico? É, quando era. Não, já era FM? Não. Eu acho que era. Não, mas antes. Antes. Antes, mas. Fiz as férias do Chico. E era AM ainda. Ah, E aí o o Delamar disse, ó, Jefferson, a gente chamou você para a gente conhecer, que a gente não te conhece pessoalmente, não conhece profissionalmente também, para a gente começar uma relação. Sim. E aí depois que virar FM, a gente vai dar uma reformulada na rádio e tal, e daí de repente se der certo, você vem. Sim. E eu fiz as férias do Chico, depois fiz as férias do Jair, e depois fiz as férias do Delamar. É, porque depois disso você fez as primeiras férias do Jajá. Isso. Ainda nós tínhamos falado do Jajá assim. Meu Deus, coitado. Volta logo. Volta, Jajá, que nós não aguenta. Aí ele disse assim, dá uma chance, coitado, ele vai bem. Aí nós começamos a gritar para você. Aí ele deslanchou. E aí, beleza. Aí, isso foi em outubro do ano passado. Aí vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. E aí, beleza, acabou de fazer as férias e tal, e eu tava achando que ia entrar, né? Eu vou entrar. O próprio Jair dizia, não, Jefferson, eles vão te contratar porque eles estão precisando de um locutor lá e tal, só tá eu, o Luan e o Delamar e tal. E aí, eu ia entrar, tava certo que eu tava dentro já. E aí o Delamar disse, ó, Jefferson, não vai rolar e tal, aquela coisa toda. Não, beleza. Mas aí você foi no domingo aí, né? Começou fazendo domingo, sábado no programa, né? Não deu. Não deu. Ele falou, não dá, o seu Aldo disse que não é o momento agora, de repente pro ano que vem. Mas teve sábado que você fez deixa também? eu terminar pra te falar. Tá. E aí o que aconteceu? Aí ele... Beleza, aí daí tá, mas eu tava bem assim, deixa o universo trabalhar. Se for pra ser, vai ser, se não for pra ser, não é pra ser, tem outra coisa melhor pra mim. Sim. E aí, mas eu fiquei triste, né, que não rolou. E daí ele falou, ó, espera um pouquinho aí que o seu Aldo vai te chamar pra acertar os dias que você fez. E eu fiquei lá esperando e tal, daí o seu Aldo me chamou, me pagou, e aí eu peguei e fui atrás do meu, né? Eu falei, ô seu Aldo, é assim, expliquei, me vendi pra ele. Oh, meu Deus. Aí ele, Delamar, vem cá, vamos contratar o menino aqui, ó. E daí me contratou. Aí deu certo. E aí deu certo, eu comecei a fazer o Só Modão à noite, um tempo. Aí fui fazer as férias do Jair de novo. Aí o Jair acho que pegou 15, depois pegou mais 15. E aí não sei por quê. Daí o Delamar falou, Jefferson, tu pode fazer à tarde? Eu falei, cara, eu tô aqui formando. Colocaram o coitado para de manhã, o velho, coitado. Falei, como que é quem manda? Sim. Quem manda pode, quem é o mandado obedece, uma coisa assim. Falei, cara, eu tô aí pra... Ele falou, então vamos fazer uma experiência. Sim. E aí tô lá agora, eu acho que tem uns 5 meses que eu tô no horário da tarde. É, mais ou menos, é. Mas assim, mas pra ti combina mais o Só Modão. Já me falou, a tua cara. É porque eu acho que o pessoal meio que tem um rótulo, né? Como o próprio Valdomiro me chama de cowboy apaixonado. O cowboy apaixonado. Tem um rótulo do meu programa de TV, que era mais o Só Modão, que era mais o sertanejo. Mas combina muito contigo o programa. Eu confesso que eu me solto bem lá. Eu fico mais solto. Mas agora de tarde também tá se soltando bem. Tá gostando? Tá bem bom. Agora tá melhor?
Dá pra ouvir? Agora não dá mais aquele sono que dá de estar. Eu dou uns gritos. Depois de meio-dia dá uma soneira. Eu dou uns gritos lá de vez em Meu quando. Deus do céu. E contando tua vida agora. Então, e foi muito bacana essa minha entrada em outubro do ano passado, que eu também foi em outubro do ano passado que eu comecei a me autoconhecer, assim, cuidar da minha espiritualidade, conhecer caminhos novos, me conhecer. Então, o Delamar costuma dizer esses dias, ele me falou assim, Jefferson, a gente sempre comentava de te contratar, né? Sim. Mas só que a gente como perguntava para algumas pessoas, falava, não, esse cara é louco. E eu disse para ele, realmente eu era louco. Você me pegou numa fase muito boa. Que bom. Mas o que você fazia antes de ser locutor? Então, o que acontece? Quando eu era pequeno, mais pequeno do que eu sou agora, Tu tem 1,60 m. tenho 1,60 m e 2. Eu acho que agora deu uma Não, eu diminuída. sou 2 ou menos, então. Cheguei nos 60. Quando eu tinha ali meus 13 anos, a minha voz começou a mudar. E aí tinha uma prima minha que morava aqui em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. Eu sou natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. E essa minha prima morava no sítio e foi para lá para ajudar minha mãe a cuidar das crianças e cuidar da casa e já também estudar. Sim. E daí todo final do ano ela vinha passar as férias de junho, e eu vinha junto, né, para ela não ir sozinha, eu vinha de ônibus, eu adorava. Uhum. E lá tinha rádio, assim, o rádio era, acordava de manhã, rádio, né? E rádio o dia todo, só desligava daí na hora do Jornal Nacional. Sim. E eu fiquei encantado com aquilo, eu falei, meu Deus, e lá a gente não tinha costume de ouvir rádio, raramente, no carro às vezes. Sim. E aí eu falei, e eu fiquei louco e comecei a imitar os locutores, né? Comecei a imitar, e o meu tio, que é o tio Nego, um abraço para ele se ele estiver ouvindo, tia Neuza lá em Pinhalzinho, ele falou, você vai ser locutor, ele disse, você vai ser radialista. Oh. E eu falei, já me encantei com aquilo, falei, será? Não sei. Eu vou te levar lá na rádio, para você conhecer. E o agora prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, ele tinha um programa lá em Pinhalzinho, na Rádio Pinhal, se não me engano, a AM, era plantão policial, e ele fazia, imitava o Gil Gomes e tal, e eu imitava ele, eu vou te levar lá para conhecer ele. E aí me levou lá, aí eu fiquei tímido, nem falei nada perto dele. Sim. Mas depois, posteriormente, tenho ele no WhatsApp hoje, a gente conversa assim e tal, eu contei essa história para ele, que foi através dele que eu me inspirei, né? Uhum. E aí foi. E daí foi muito complicado e a gente passei por muita humilhação, assim, para chegar lá, né? Para chegar no rádio. Sim. Aí em Foz eu comecei, daí 14, 15, comecei a bater na porta das rádios, e tal, e aquela loucura, mas só que o rádio é muito fechado, entendeu? É muito fechado o rádio. E aí tive a oportunidade na Rádio Foz, lá com 16 anos, lá em Foz do Iguaçu. Já começou como... Mas não como locutor. O meu pai também, como era muito envolvido com a política, o dono da rádio era deputado estadual, já tinha sido prefeito da cidade, e eles eram amigos, meu filho quer trabalhar na rádio e tal. E ele me levou, fui trabalhar no gabinete do deputado, lá em Foz. Não, mas eu não quero isso. Não, mas lá na rádio, lá eu não mando nada, né? Nós temos o diretor, o coordenador, fica aqui um tempo, e depois você vai para lá. Só que ficou e não ficou, né? E daí joga. Adolescente, daí eu não... E aí o que acontece? Aí sai fora, não quis. Mas escrevia cartas e mandava para as rádios, que eu tinha um sonho e tal. Mas que várias sonho. cartas, mas nunca respondiam nem nada. Aí eu pensei, cara, eu vou ser cantor então. Se eu ser cantor, minha voz toca no rádio. E saiu alguma coisa? E aí eu comecei a participar de festivais. Até lá na casa da minha mãe tem vários troféus. Participei de festival por todo o estado do Paraná, cantava Zé Ramalho, Fagner, como eu tinha uma voz mais grave, pegava nessa linha. Cantei muito tempo. E aí quando eu comecei a me desnortear, comecei a fumar e comecei a enlouquecer, adolescente, daí larguei tudo. E aí foi embora, cara. Aí em 2000, eu estava numa fase muito ruim lá no Paraná. Aí meu padrinho, que tinha vindo embora para Joinville, estava muito bem, pegou e falou, Jefferson, vamos para lá. E ele tava com um escortezinho, eu falei, caramba, lá tá bom, né? Vamos para lá, você vai arrumar um trabalho e tal, e tal. E eu peguei e vim com ele no final do ano de 99. Isso, final do ano de 99. Vim para Joinville, aí bati na porta de umas rádios lá em Joinville, tá vendo? Eu só tinha isso na cabeça, eu quero trabalhar numa rádio. Na rádio. Mas a única coisa que eu arrumei lá em Joinville foi servente de pedreiro.
ganhava R$ 130 por mês. Que era o salário mínimo da época, né? Na época Mas tinha que trabalhar. E aí fiquei lá um tempo, e nisso veio um irmão dele que morava em Gaspar. Meu Deus, vocês estão loucos, ganhar R$ 130 por mês. Lá em Gaspar, o que menos ganha lá é 280, 300. Eu falei, nossa senhora. Aí tinha um primo meu, que era filho só desse meu tio, não da minha tia. E que, na real, a minha tia, que era minha tia, casada com esse meu tio. Oh, meu Deus. Tipo, ela que era irmã da minha mãe. E aí ele falou, vamos pra lá. E daí, como eu morava com esse meu primo, morava não, a gente morava junto e a gente veio embora, veio pra Gaspar. Chegou num dia, já começamos a trabalhar no outro. E ele já começou. Sim. E aí o meu tio, esse irmão do meu tio, disse, Jefferson, aguenta um pouquinho que tem coisa boa, espera um pouquinho, joga uns currículos primeiro e tal. E aí eu arrumei trabalho em Brusque, não sei se existe ainda a Tubesc. Só que eu era muito baixinho, era um negócio de fazer rolo de papelão. Esse rolo que fazia esses canos que enrola os fios, sim, as malhas, fazia o rolo, era a fábrica de fazer o rolo. Sim. Então tinha que erguer aquelas bobinas enormes para colocar na máquina. Opa. E eu não dava no tamanho. Oh, meu Deus! E aí eles tentaram de toda forma, botaram caixotinho para mim e tal. Botaram escada, nada. Não deu certo. Oh, meu Deus. Não deu certo. E daí trabalhei em vários lugares, daí comecei a trabalhar de DJ. E aí trabalhei muito tempo de DJ e tal. Aí até que pintou um trabalho numa rádio. Eu puxava um terço, lá em São João Batista, eu puxava o terço na missa antes, e o cara ouviu, na real, eu tava indo embora, eu tava morando em São João nessa época. Sim. Eu tava vindo visitar meu pai de ônibus, fui na rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, a Rádio Clube tava em luto, tinha morrido um locutor. Eu não lembro o nome dele, mas ele era muito gordo, assim, muito gordão e tal, ele morreu do coração. E tinha morrido, eles estavam em luto, né? E eu ouvi que daí tinha as caixinhas na rodoviária, eu falei, nossa, esse cara morreu, né, cara? Lá vou eu. Já podia pintar uma vaga pra mim, né? Pensei. Vou aproveitar, pensei. Tá morto. Mas beleza, e olha como o destino e como o universo trabalha. Eu tava puxando o terço um dia, porque antes da missa tinha o terço. Então eu puxava o terço antes. E aí o cara pegou e ouviu a minha voz e falou assim, ô cara, você nunca pensou em trabalhar em rádio? Eu falei, cara, é o sonho da minha vida. Ele falou, então morreu um locutor nosso ali e tal. Você não quer ir lá fazer um piloto? Eu falei, nossa, quando? Segunda-feira, vou lá. Fui lá, fiz o piloto e tal. Fui aprovado e comecei a trabalhar lá. Fiquei 6 meses lá, ou 6 ou 8, não me recordo agora. E aí, eu trabalhando lá, pintou uma vaga para mim trabalhar na rádio interna da FIP. A FIP tem uma rádio interna, o rapaz me ouviu e falou, você não quer vir para cá? E eu ia e vinha todo dia daí. Eu morava em Gaspar, ia de moto, ia e vinha todo dia. Eu ia de manhã fazer a técnica para o jornalismo, aí ficava lá preparando o Jornal do Meio-Dia, aí apresentava o Jornal do Meio-Dia, aí acabava o Jornal do Meio-Dia, eu almoçava, ia fazer os flashes no comércio da cidade. Sim. E nos finais de semana eu fazia a cobertura das festas. Na época a gente fazia uma rádio pirata nas festas, sabe? Montavam uma rádiozinha pirata, para a rádio lá pegar o sinal, e a gente fazia a transmissão da festa o tempo todo ao vivo da festa, era muito legal. Dormia dentro dos ônibus das bandas, porque era direto, entrevistando e tal, e era uma loucura, era muito gostoso. E aí, mas eu vim para cá daí por essa ida e vinda todo dia, né? Aí eu vim trabalhar ali. E aí ali eu fiquei, na Rádio FIP, eu acho que eu fiquei 1 ano e 8 meses. Era muito gostoso também, trabalhar lá dentro e tal. Eu meio que era só uma rádio de recado, eu já fiz uns programas, e pá, arrumei o esquema, botei umas vinhetas, ficou uma rádio como se fosse comercial, ficou bem legal, tá até hoje assim, nesse formato. E aí, aí dali, pintou uma vaga para... A minha irmã trabalhava como vendedora na Guararema. Quer falar alguma coisa? A minha irmã trabalhava... Aqui não dá tempo de falar, não para de falar. Isso que eu sou da garana, né? Imagina. A minha irmã trabalhava na Guararema, na área de vendas. Sim. E na época o César Souza comprou um posto de gasolina aqui em Brusque. Uhum. E colocou a minha irmã para gerenciar o posto. E aí a menina, que era a Grazi, que cuidava do departamento comercial, disse, pô, vai me deixar na mão agora, Fabiola. Ela falou, mas eu tenho um cara especial para ti, que é o meu irmão, que tá lá e tal. Manda ele falar comigo. Aí falei com ela e ela me contratou. Eu comecei a ser contato comercial da Guararema.
E aí fiquei na Guararema por 12 anos. Na realidade, eu saí de lá agora no último ano, quando virou massa. Quando a Guararema virou massa, fiquei um ano como massa, ainda como funcionário da rádio. E aí deu uma limpa, né? Como virou satélite. Eu lembro quando me mandaram. Só que eu já estava desgastado, imagina, 12 anos, eu já não produzia mais o que eu produzia, porque eu já estava cansado. Na realidade, eu estava esse tempo todo ali esperando uma oportunidade no ar, e essa oportunidade nunca chegava. Né? Eles me botavam um pirulito e depois tiravam, me botavam fazer férias, tal, não sei o quê, pintavam uma vaga, eles me colocavam, daqui a pouco aparecia um cara de São Paulo e me tirava e me botava de volta. Então eu fiquei com muito, eu me sentia daí humilhado, eu me sentia que, pô, não me dão oportunidade, eu faço tudo e não me dão, e não me dão. Mas mesmo assim eu insisti 12 anos, para você ter uma ideia. E foi muito bom, assim, foi muito bom, não posso reclamar. Comercialmente falando, foi muito bom. Eu aprendi ali a lidar com a área comercial da comunicação. Eu aprendi eu tenho uma relação de clientes. Hoje eu tenho uma relação de clientes. Estou conseguindo trazer eles, não todos, mas a grande maioria está vindo para a cidade, está gostando da Rádio Cidade. E hoje a Rádio Cidade, eu comentei esses dias até é o seguinte, cara, que toda a vida que eu estava em algum lugar, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu visualizava uma coisa assim. Alguém vai me ouvir e vão me levar para tal lugar. E vão me levar, sabe? Uma coisa assim. E eu não sei se é uma gratidão que eu tenho pela rádio hoje, pela Rádio Cidade, mas, cara, pode me convidar para ir para Jovem Pan São Paulo. Eu não vou. Não vai por quê? Porque, cara, eu tô amando aquilo ali, sabe? Eu tô amando de um jeito tão gostoso. O relacionamento que a gente tem lá dentro é tão gostoso. Amizade, né? E pelas rádios que eu passei, é uma puxação de tapete, sabe? É uma inveja, é uma coisa negra, assim, ó, que fica o tempo todo em cima de você, você tem que pisar em ovos, sabe? Cuidar o que falar, por todas as rádios que eu passei. E ali eu não vejo isso, eu não sinto isso. Eu sinto, assim, que existe uma amizade, um companheirismo, está errado, eles chegam e falam, sabe? Para não fazer de novo. É muito bom, assim, a rádio é muito gostoso tá ali. E quando os pessoal te pedem música, o que é que tu faz? Eu não posso colocar. Não pode colocar? Até foi legal o que aconteceu agora esses dias atrás. O que é que aconteceu? Eu fui fazer aquele porão da cidade. Sim. Aí, pô, mas tava tocando umas músicas que pra mim não tava legal aquelas músicas. Ai, tem que não é que não tá legal, mas são chatas que dá vontade de dormir, velho. Aí eu pensei assim, eu vou botar umas músicas, pá, né, cara, uns dance, uns negócios, e comecei a trocar. Aí o Delamar veio e falou pra mim, ô Jefferson, pô, tá trocando as músicas, cara, isso aí leva um maior tempão pra fazer e tal. Não, cara, mas é que as músicas muito ruins, velho. Tem que colocar umas músicas melhor. Daí ele deixou quieto. Na segunda-feira eu cheguei pra trabalhar, tava tudo limpo. Tava limpo. Não tinha programação nenhuma. Só tinha os comerciais. Falou, então, Jeff, tu acha que tava ruim, então tu pega e faz agora ali, tá? Aí tu pode fazer, daí tu faz do jeito que tu quer. Aí eu meio que, vou tentar fazer, né, cara? Sério? Daí eu fiz um bloco, voltei lá correndo. Ei, não dá, cara. Não dá pra fazer, porque, pô, tu tem que ler, tu tem que raciocinar o que tu vai falar. Tu tem que botar o WhatsApp, tem sorteio, e ainda tem que procurar música, vinheta, sinal da hora. Não tem como. Ele falou, não, eu só deixei pra tu ver que é muito complicado de fazer, então tu não mexe mais. E agora eu não mexo mais em nada. Aí teve um sábado que eu pedi pro Chicão colocar uma música, né? Eu disse assim, depois que eu fui me lembrar disso assim, quer ver que eles vão brigar com ele? Disse assim, não coloca, não coloca. Aí quando eu fui falar pra ele colocou. Eu disse assim, meu, deu uma dó. Às vezes a gente consegue colocar alguma coisa que não vai agredir a programação, né? Sim. Deixa eu te falar, conta pra nós aí, já teve uma situação de um ouvinte te mandar uma mensagem picante, tipo assim, cantadas e você excluir? Não, mas por que eu vou excluir? Nudes é direto, cara. Sério? Meu Deus, tô brincando. Não. Não, porque as outras pessoas podem ver, né? Não dá pra mentir, né, que existe, claro que existe. Até a minha ex-esposa me conheceu através do rádio. Sim. Entendeu? E rolou um casamento que durou quase 20 anos. Então, 20 anos? Quase 20, 18, 19 anos, se eu não estou enganado. Ela me ouvia e pedia música,
Mas não sabia que era eu. E a gente se encontrou, assim conta ela, né? Agora vai saber se é verdade. Oh, meu Deus do céu. E daí rolou e tal. E claro que, né, a pessoa, pela voz e tal, daí conhece pessoalmente, fala, valeu aí. Vai embora. Deixa eu falar. As pessoas só conhecem você pela voz, certo? Conta aí. Alguma vez você já se pegou na frente de algum ouvinte ou alguém já te falou na cara dura? Nossa, pensei que você era bonito com a sua voz. Mas isso é direto, né? Isso aconteceu agora, quando eu cheguei aqui, gente. Sério? A Fabiana falou, meu Deus, como ele é pequenininho. É verdade, ele é pequenininho. Ai. Mas é bom ser pequenininho, eu digo sempre, porque esses dias até o Alcir lá do Otto lá me falou, cara, você não muda, ele disse, é bom de ser pequeno, é isso. Tá sempre o guri, né, cara? Tá sempre o menino. E essa tua barba ali não levou meme ainda? Ainda não. Não vai demorar. Ficou veio. Ah, não. Vai ficar engraçado. Eu digo que agora eu dei uma emagrecida boa, mas eu sempre fui mais cheinho. Sim. E meu rosto redondo. Ah, quando você tava com as bochechas, aí parecia mais... Então aí eu Parecia deixei, porque daí dá uma afinada, dá uma puxada no queixo. Ai, que engraçado isso. E o que acontece às vezes é assim, a gente pede alguma coisa, né? Eu conheço essa voz. Tipo assim, entendeu? Sim. Você tá, oi, tudo bem? Pá, vai pegar alguma coisa no açougue, ou no mercado, ou passa no caixa. Eu conheço essa voz, entendeu? E eu acho que a minha voz é natural. Tem locutor que quando tá falando, natural que eu digo, eu falando com você, tô falando aqui com a minha voz, não tô impostando voz nenhuma. Mas tem locutor que imposta a voz, né? Que eu não sei o quê. E também, quer ver quando. E esses locutores também tem que. E a hora que ele vai falar com as pessoas, ele fala: olá, tudo bem? Como você está? Isso, eu acho que também daqui a pouco é porque pega, eu acho. Eu acho que ele imposta tanto a vida toda que ele não consegue mais voltar a ter a voz dele normal. Talvez em casa, né? Gritando com os filhos. Eu mudo bastante minha voz. Quer ver quando eu falo com os cachorrinhos? O teu sorriso, a tua risada é muito, muito legal, muito bonita. Verdade. É gostosa, muito legal. Bom, obrigada. É você e a Fafá de Belém. Ah, por quê? Fafá de Belém diz que tem o sorriso mais gostoso do Brasil. Não sei. Não? Põe pra tu ver. Então, daqui a pouco tem um sorriso parecido com o teu. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Qual foi o momento mais vergonhoso da sua vida? Mais vergonhoso? Nossa, aí é forte, né? Cara, eu não consigo lembrar. Não tem? Não. Vergonhoso. Teve uma coisa que eu fiz que é engraçado, que é legal de compartilhar com a galera. Eu trabalhei na 89 também, Gaspar. E a 89... 89 eu escutava bastante. Você trabalhou como locutor? Trabalhei, tinha um programa lá do... Mas qual horário? Eu tinha um programa, eu tinha um programa aqui de negócios, na emissora concorrente à nossa, Sim. que era da 1 às 2. Sim. E tinha um programa lá na 89 que era do meio-dia, das 11h30 ao meio-dia e meia. Sim. Então, eu ia pra lá, era um programa meio que de humor. Deixa eu lembrar o nome. Sei que a gente tinha um boneco, que era o Zé Boneco, que hoje é o Samuel, que trabalha na massa como produtor dos áudios. Ele era o Zé Boneco. Aí faz tempo então, né? Quando mudou para 89. Quando virou 89. Aí a minha irmã era a Tititi, ela fazia as fofocas. Sim. E eu era tipo um cara, o âncora ali, que ficava comentando e tal. Sim. Era um programa bem legal. Boca no Mundo, se eu não me engano, uma coisa assim, papo, alguma coisa. A gente trazia artistas para... Na época, o Paulinho Divulgador, ele tinha pego junto com esse projeto da 89, então ele trazia muito artista nacional. Na época eu tinha meu programa de TV também. Então, dessa época foi uma época bem... Assim, ó, eu trabalhava no departamento comercial da Guararema. Eu tinha um balcão de negócio, apresentava um balcão de negócio na Araguaia e fazia esse programa... Também fazia lá? E fazia esse programa de humor na 89. Então era uma loucura. E gravava o meu programa de TV ainda. Nossa, mas ficasse muito tempo no programa de TV? O programa de TV durou 12 anos. 12 anos? Isso. Depois dá uma olhadinha no YouTube lá, tem bastante história. Tem bastante lá, eu vi lá.
pedaços lá. E aí, o pessoal quiser dar uma olhadinha lá, é só botar Estúdio Sertanejo ou TV Planeta Sertanejo. Bem legal. Era bem legal. Pra época, vi, assim, eu vi, eu acho, uns 3, eu acho que eu cheguei a ver, É. quando você me mandou. Só que minha vida é tão corrida que não dá tempo nem de ver eu. Foi um momento muito bom, assim, foi um momento muito legal, assim, de tudo, assim. Eu acho que foi um momento mais legal, assim, da minha vida, que eu quero guardar de lembrança boa, né? Mas eu sei que agora tem coisa muito melhor para vir pela frente aí. A gente eu tenho isso comigo, eu tenho que olhar as coisas boas. Você perguntou sobre vergonha, né? Eu olho as coisas boas que aconteceram lá atrás e eu visualizo, eu não sei se isso é fé, mas eu vejo na frente que vai acontecer algo muito melhor, vai ter algo muito bom. E o universo vai fazer com que eu entenda que aquilo seja bom. Hoje eu tenho isso comigo. E aí, te respondendo a pergunta, aí eu fui apresentar o show do Jorge Mateus no pavilhão da FenaRap, que era 89 que estava fazendo. E aí, antes de eu subir no palco, aí ele me orientou e disse assim, seguinte, ó, não inventa, sobe lá, fala os patrocinadores, chama Jorge Mateus, faz a contagem, chama Jorge Mateus e cai fora, não inventa. Beleza. Aí eu cheguei, olhei, cara, pavilhão tomado de gente, sabe? Mas por que não inventa o quê? Hã? Não inventa o quê? Não inventa moda. Tipo assim, não vai querer dar show lá em cima, fica na tua. O show é do Jorge Mateus, não é do Jefferson. Aí eu olhei aquele pavilhão lotado, cara. E eu tava com o microfone do som do show, né, cara? Iê. E eu gostei, pensa na adrenalina. Mais uma vez. Iê. Eu olhei pro cara que mandou no inventário e fez assim. Aí eu pulei, enganei vocês. Aí pensa na vaia, meu irmão, pensa na vaia, cara. Não teve como reverter. O Jorge Mateus teve que entrar cantando. Não podia. Eu acho que eu morri. Isso foi vergonha. Eu acho que eu morri. O jeito que você conversa sozinho? Que você fala um monte, deve Converso conversar. demais sozinho. Ah? Converso demais. Agora, eu imagino. Nessa fase, assim, desde sempre. Minha mãe dizia que eu tinha um amigo imaginário quando eu era criança. O nome dele era Douglas. E disse que eu trocava ideia demais com ele. E depois de um tempo eu não conversei mais com ele. Mas eu converso comigo o tempo todo. Tipo, quando eu vou fazer alguma coisa. Quando eu vim pra cá, eu vim conversando comigo o tempo todo. E eu acho que não é comigo. Eu tô conversando com o meu poder superior. E vem as respostas e tal. E é isso. Eu converso muito. Qual foi a coisa mais legal que você fez na sua vida? Não, tenho certeza, porque marcou muito na minha vida. Eu sempre tive um sonho também de ter uma casa noturna, uma balada. Eu sempre tive um sonho, assim, sabe? Oxi. Hoje não tenho mais. Mas de ser um promotor de eventos, alguma coisa assim. E, cara, daí, quando a gente fez o aniversário de 2 anos do programa de TV, que deu, na época, o Brusque era menor, isso foi em 2012, 2013, 2012, eu acho. E aí foi o único show que foi feito na praça, na frente da prefeitura. A gente foi lá, trocou uma ideia, na época o Paulo era prefeito, a gente conversou com ele. Não, beleza, podem fazer ali na praça, então. A praça era novinha, né, cara? Zerada. Então, pô, ali é o lugar para fazer o show. Não, porque vai fazer um pavilhão? Não, nós queríamos fazer na praça. No estacionamento aí, ó. Bombou. Então tá, pode fazer. Daí a gente fez o show e a gente divulgou bem, a gente trouxe, acho que era 16 atrações, tinha atrações nacionais, tudo de graça. E deu gente pra caramba. Dados da Polícia Militar, deu 15 mil pessoas. 15 mil pessoas? Cara, era tomada a praça todinha. Aquela parede lá da prefeitura, gente Sim. sentada. Era muito. Teve até um patrocinador que disse assim, como que ele falou? É o Moisés que abriu o mar? É isso, né? Ele disse assim, que eu era parente do Moisés. Quando eu cheguei na praça, tava chovendo. Para abrir o show, tava uma garoa, a galera tava chegando e tal, mas de guarda-chuva, tudo.
E aí eu falei, meu, todo esse trampo, cara. A gente botou um palco enorme, painel de LED naquela época era coisa de show nacional, era showzaço que tinha. É. A gente meteu um painel de LED, coisa mais linda, cara. E chovendo, cara, uma garoa assim, ó, que não parava. Limpador de para-brisa. Eu encostei e daí vai. Era pra começar 1h da tarde, já era 1h40 e nada. E eu falei, Jeff, tem que subir lá e abrir o show. E eu disse, cara, espera mais um pouco. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar a primeira atração cantar, entra direto cantando. E depois eu vou, mas vamos ver se vai limpar o tempo. Daí a minha esposa disse, que isso? A festa é tua, sobe lá e abre isso aí. Aí eu peguei, subi, pá. Né? Boa tarde, Brusque! Quando eu falei isso, cara, eu olhei pra cima, abriu assim, ó. O preto tava indo embora e começou a vir uma luz, o sol começou a vir, sabe? Nossa. Eu olhei e falei, para. Não. Antes de abrir, deixa eu agradecer a Deus. Olha isso aqui, cara. Aí eu comentei que estava acontecendo aquilo, disse que estava com medo de subir, estava com medo que não ia dar ninguém, tudo que a gente trabalhou para aquele evento acontecesse. E daí deu sol e começou a vir gente. Artistas que não queriam vir, ficaram com medo. Não vou num negócio desse. Não sei o quê, tipo assim, não queriam vir. Sim. E viram a repercussão que tava a coisa, e do nada chegaram assim, falaram, vamos te fazer uma surpresa. A gente veio participar também. Aí eu me deu vontade de falar, cara, agora não vai participar. Mas eu falei, não, cara, então tá, não, valeu, obrigado por ter vindo, pode subir. Subiram, cantaram. Foi uma festa maravilhosa, deu um pepino enorme. Né? Na segunda-feira, o Paulo estava na rádio Diplomata pedindo desculpa. Quebraram a praça toda, mano. Encheram aquele chafariz de limão e coisa arada, porque beberam um monte, quebraram garrafa, briga. Era muita gente, né? Uma loucura, uma loucura. Você chegou meia-noite, a polícia veio e disse, ó, fecha isso aí, que senão eu vou levar todo mundo preso. Porque a galera enlouqueceu, imagina, da 1 da tarde até meia-noite, bebendo e festa e coisa. E como era aberto, eles iam pro mercado, pegavam uma cerveja barata e aqui, ó, litrão. Meu, foi uma loucura. Mas foi lindo e eu acho que foi um dos momentos mais felizes. E também o momento mais feliz quando nasceu meus filhos, né? Isso aí não tem como descrever, né? E eu fui pai com 15 anos, então já bem cedo eu já tive essa alegria. Quando eu estava vindo para cá, eu mandei uma mensagem para fábrica de fazer filho. Eu mandei uma mensagem para ela e disse assim, filha, pai tá indo num podcast agora, eu quero saber qual é a tua idade mesmo, tu tem 30? Aí ela disse, pô pai, tu tá igual a mãe, sempre me batendo com 30, eu tô com 28, eu faço 29 esse ano. Aí eu fiz as contas, realmente, eu tinha 15, mas quando ela nasceu eu já tinha 16. Eu tô com 45 e vou com 33. Vou já? Quando ela tinha 17 anos, ela teve o Anthony, e depois de um ano já teve a Ana Júlia. Eu nem conheço a Ana Júlia ainda, pra você ter uma ideia. Ai, que dozinho. Eles moram onde? Moram em Tibagi. Passa Ponta Grossa e Castro, 100 quilômetros para dentro. Daí quem vai para São Paulo, por dentro, lá do... Mas é Paraná. Eu não conheço o Brusque, imagina. Mas eu vou lá visitar ela. Eu até quero compartilhar isso com você, que sábado eu tive uma experiência muito legal com essa questão. Devido a Thalita ter vindo muito cedo, meio que bagunçou o esquema da minha paternidade, essa coisa toda. E eu tive uma experiência assim, cara, que eu nunca fui pai, de verdade. Nem dela e nem dos meus meninos. Eu tentava de toda forma, mas eu não conseguia. Tinha um bloqueio. Por que não teve convívio com eles? Não. Com os meus eu tive desde que nasceram até agora. Mas eu não conseguia ser pai. Devido a algum bloqueio lá de trás, de eu ter sido pai muito jovem, porque um pai é uma responsabilidade muito grande. Até, né, se você é pai e você não está preparado para ser pai, porque o homem também é muito diferente da mulher nessa questão. A mulher, tanto que veio dela, né, tá dentro, não tem como ela não... Mas o cara, é a responsabilidade, você foi presenteado com uma vida para você cuidar dessa vida a tua vida toda, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Se você não tiver a cabeça no lugar, você pira, você fica louco. E eu meio que bati cabeça a minha vida toda por causa disso. Então, esse final de semana que passou agora, eu tive uma experiência que me mostrou hoje eu sou pai de verdade. Esse foi o meu primeiro dia dos pais. Eu passei com os meus filhos. Quando eu saí eu tive uma cerimônia e me veio muito forte isso.
Quando eu saí, o primeiro posto que eu parei, eu encostei, peguei o celular, era quase meia-noite, mandei uma mensagem para ela, pedindo perdão por toda a minha ausência, por eu nunca ter sido pai dela e tal. E ela me retribuiu dizendo, pai, eu não tenho nada que te perdoar, eu sou muito grato de ser tua filha e hoje eu sou adulta e eu sei que a distância e tudo que aconteceu fez com que a gente tivesse essa distância. E eu também tenho essa consciência que isso ficou para trás agora, né? E a gente tem que olhar daqui para frente. Daqui para frente eu vou ser um pai diferente, tanto para ela, quanto para o João e quanto para o Pedro. Para ela, a Thalita. Tanto para a Thalita, para o João e para o Pedro, e agora para os meus 2 netos também, né? Então, isso hoje eu te digo do fundo do meu coração, hoje eu sou pai, mas eu nunca fui um pai de verdade. Hoje eu sou um pai mesmo. Uhum. Que legal, né? Que legal. Até me emocionei. Eu me aguentando olhando nos olhos dele. Que eu choro qualquer coisa. Que nem naquele dia lá do Dia dos Pais ali, um dia antes ali, que eu mandei mensagem ali. Então. Cara, tu não sabe como eu chorei antes para mandar aquela mensagem lá. Que é difícil. Faz quanto tempo que você perdeu o teu pai? Faz 2 anos. 2 anos recente. É recente. Eu cuidei muito dele, né? Aí, aqui tinha o sofá e ele ficava só aqui. Aí, essa estante aqui, eu sempre lembro dele quando eu vou tirar pó e coisa, ele fala assim, ô, potopó. Você é alemão ou o quê? Italiana. E ele era italianão? Aí ele falava assim, quando que vai levar para casa? Para casa, ele falava. E ele morava em Botuverá? Não, ele morava em Gaspar, no Gasparinho ele morava. Aí a minha madrasta faleceu, aí ele não estava muito bem na cabeça assim, já. Aí da pandemia ele veio pra cá, aí eu cuidei dele, deu 1 ano certinho. Aí um dia antes dele acontecer tudo, né, como eu falei pra ti, ele saiu andando daqui. Aí veio o outro bombeiro, né, levou ele, saiu andando e chegou... Botou em coma. Em coma. Acamar, no caso, nós tínhamos que amarrar ele, pecado. Tadinho. Aí, mas doeu um monte, cara. Imagina. Meu Deus do céu. E agora, domingo, depois de todo esse processo que eu entendi, que eu me perdoei, né? Aí eu tive com meu pai, passei o Dia dos Pais com meu pai. Vocês fazem? A minha mãe tá passando por um câncer bem complicado agora, nesse momento. Aí fala. E aí, o que acontece? Aí eu peguei e disse... Chamei meu pai num canto e comentei, falei tudo isso para ele. Sim. E ele começou a chorar e dizer que ele também nunca tinha sido meu pai. Oh, meu e eu Deus. disse, não, pai, você sempre foi meu pai, cara. Você me levava pro jogo de futebol, você me levava por tudo. Ele sempre foi muito envolvido com política, ele me levava para as reuniões junto com ele e eu gostava, ia. Sim. E não, pai, você sempre foi. Não, eu nunca fui um pai. E daí eu pude entender também, assim, daqui a pouco, pelo olhar dos meus filhos, era o pai que eles tinham, então eu também era pai. Mas Sim. isso não me tira a responsabilidade de mudar agora, entendeu? Sim. E daí nós dois choramos um monte, foi um momento de cura, assim, tão Mas é gostoso, gostoso, né? tão maravilhoso. Gostoso, né? Nossa, muito bom. E com a minha mãe eu levei ela para quimioterapia, e eu tive um entendimento esses tempos, parece que eu sempre buscava a aprovação do meu pai. Eu sempre buscava a aprovação do meu pai. E eu também tive essa revelação agora, que na realidade não era do meu pai que eu buscava a aprovação. Eu buscava era da minha mãe. Tua mãe. Eu buscava uma aprovação dela. Eu não sei que aprovação que é. Isso aí vem lá do útero, entendeu? Tipo de rejeição. Daqui a pouco ela passou por um momento muito complicado, meu pai era muito safado. E quando ela engravidou, olha isso. Aí meu pai também deve ter sentido esse peso da responsabilidade e ficou doido naquela época. E coitada, ela casou com meu pai ela tinha 16 e depois engravidou de mim com 14. Coitada ainda, minha mãe casou com 12. E aí ela engravidou com 14 de mim. E aí o que acontece? E o meu pai enlouqueceu então ela passou uma gravidez muito complicada. Então, Naquela época eles ganhavam filho em casa? Não. Não? Tudo que ela sentia passava pro bebê, que era eu. Sim. Então eu vim com muita coisa, entendeu? Muita coisa. E pode falar. Eu também vim com muita coisa. Minha mãe pulou no barranco abaixo de 10 metros. Não matou a gente. Então, acho que por isso que eu sou doida assim. E aí eu senti isso. A gente tava vindo de... Isso tem problema de cabeça. A gente tava vindo de Blumenau, da quimioterapia dela.
coitadinha. Tava debilitada, eu encostei o carro no acostamento. Falei, mãe, eu quero falar uma coisa pra ti. Eu quero te perdoar por tudo, mas perdoar do quê? Não sei do quê, mas eu quero te perdoar e quero te pedir perdão Por também. que que eles falam assim, né? Quando a gente pede perdão, né? Minha mãe também falava, mas perdoar do quê, minha filha? Perdoar Mas do a gente quê? precisa pedir, A né? gente tem que A pedir, gente precisa. E dali pra frente foi tão maravilhoso. Eu e ela, assim, ó. Agora eu não tenho, sei lá. Eu tinha uma raiva dela, tu acredita? Lá dentro, assim, ó. Não, não, eu amava ela, gostava dela, queria estar com ela. Mas tinha uma coisa errada. E hoje não tem mais isso. É muito complicado. E eu, assim, ó. E essa semana eu também senti um negócio, assim, muito louco, assim, também. Da questão, meu Deus do céu. A minha mãe está passando por um momento tão difícil da vida Como tem dela. câncer aonde? No útero. No útero? É. A minha mãe está passando por um momento tão difícil. E aí, justamente agora, eu me separo. Entendeu? Falei, olha o peso que eu tô deixando para ela, cara. Que loucura. Só que ao mesmo tempo me veio assim, ó, cara, é o processo dela. Aconteceu isso agora para fortalecer ainda mais ela ainda. Porque se acontecesse isso com o seu filho, você ia sentir, não tinha como o teu filho tirar essa dor. Sim. Então, é o processo dela. E isso só mostra para você também que se caso você queira voltar lá na frente, olha tudo que tu tá fazendo passar aqui para tu não voltar. Entendeu? Olha só as coisas. Eu tô numa pegada muito assim, o universo, deixar o universo trabalhar, deixar o universo agir, entendeu? Sim. Que a gente fica rompendo, né, com o universo. O universo mostra pra gente que é a coisa certa a fazer. E a gente não, pelo apego, pelo medo, a gente não deixa isso acontecer, as coisas acontecerem. E, cara, eu quero o máximo deixar o universo trabalhar. Hoje É eu. engraçado você falar universo, por quê? O universo é Deus, né? Sim. Mas eu acho O engraçado. universo é. Hoje eu trabalho a favor do universo. Hoje eu trabalho a favor do universo. O universo me leva hoje. Entendeu? Então eu peço a graça todo dia de aceitar as coisas que eu não posso mudar. Sim. E ter força de vontade, coragem, garra para mudar aquelas que eu posso. Esse é o meu lema de vida. Hoje. Hoje. Todo mundo tem um preço, qual seria o seu? 10 milhões de dólares? Ai, eu acho que é isso também, né, cara? Tá falando de dinheiro mesmo? Não, seu preço. Então, mas é de dinheiro? Ou é o preço do Não, quê? todo mundo tem um preço. É, Você tem um preço na vida, não tem? porque a gente é movido, né? Tem que ter, é de dinheiro que estamos falando, é isso? Você me fez uma proposta, agora eu quero saber quanto. Eu acho que o preço é a felicidade, né? Sim. É deitar no travesseiro e conseguir dormir tranquilo. Só tu. É isso. E ter, principalmente isso, é conseguir o meu preço. Hoje a minha sobriedade é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu me manter sóbrio. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Qual as lembranças do teu passado, as boas e as ruins? As ruins, primeiro. Bastante? Cara, então eu não consigo lembrar de ruim, sabia? Não? Talvez amizades que me levaram a coisas que não eram legais, mas também não pode botar culpa nisso, porque a gente que é culpado de tudo que Sim. acontece com a gente, tudo faz parte do processo, né? E lembrança boa eu tenho que eu levo comigo até hoje, assim, ó, eu acho que não é me gabando, mas desde criança eu tenho uma garra muito grande, assim, eu corro atrás, se eu quero eu vou e consigo. Isso aí eu vou e consigo. O que eu quero? Tudo que eu ponho na cabeça eu consigo. Eu acredito que eu tenho uma força, eu acredito, não, eu tenho certeza, eu tenho uma força dentro de mim que às vezes nem eu sei o tamanho que é essa força também. E assim, cara, eu começo a pensar uma coisa e começo, e vai tomando forma, como o teu negócio aqui, ó, você pensou, assistiu,
né? Pá, eu vou fazer Cara, também. te digo uma coisa, mas E tá aqui, cara. Não é fácil ser artista, não. Mas você tá tentando, entendeu? E já é uma realidade hoje, cara. Olha que legal. Eu lembro quando tu falou pra mim que tava montando, tava pensando, tava olhando e... Não, é que primeiro eu tô no curso online, né? Eu tô dando curso online. Sim. Aí, daqui a pouco tá saindo também. E essa semana é pra sair, né? E agora do podcast aqui, tô tentando, tô levando. Não, mas você vai E é pegando uma coisa cancha. nova, eu tô gostando, assim, sabe? Isso, é muito legal. E você vai pegando cancha, né? Aí quando a gente pega quando a pessoa conversa bastante, aí é o papo rei. Vou te contar rapidinho. É bom pegar uma pessoa que conversa bastante. Aí é isso, a lembrança boa que eu tenho é de quando eu era menino, assim, ó, tipo, 10 anos, eu falava, pai, eu vou começar lá. Tinha uma serraria perto da minha casa, e essa serraria tinha um escritório, tinha muito carro bonito lá. Falei, pai, eu vou lá perguntar se eles não querem que eu lave o carro para eles, eu vou ganhar um dinheiro. Meu pai, não, você tá louco? Não vai, tu não vai. Meu pai era dentista e tal, daí tinha como que é tipo, o filho do dentista vai lá lavar carro, tá louco, né, cara? Tipo, não, mas não dá nada. Não, você não vai lá lavar carro, deixa que eu te dou o dinheiro. Mas eu não queria o dinheiro, ele já me dava o dinheiro, eu queria um dinheiro que eu fizesse alguma coisa para outra pessoa me dar. Sim. Então o carro não dá para lavar. E a gente tinha um pomar muito grande, tinha pitanga, jabuticaba, tinha limão, tinha mexerica, tinha laranja, tinha limão. O que é mexerica pra você? Vergamota, mandarina. Isso. Aí eu pegava um balde, enchia de tudo aquelas frutas, lavava e fui lá na serraria e batia na porta dos escritórios. Quer comprar fruta? E vendia fruta. E daí depois da fruta eu comecei a fazer geladinho, sacolê, com que suco fazia, botava congelar, aquele que suquinho, botava na caixinha de isopor e ia vender. E, o que mais que eu vendi? Sabe uma coisa que eu fiz? Quando eu vinha para casa da minha tia aqui em Pinhalzinho, eles usavam muito carqueja no chimarrão, né? Sabe? Sabe carqueja, né? Sim. Para emagrecer, meu Deus, carqueja. Sim, mas diz que é bom pro cabelo também. E daí eu voltei para casa e daí minha mãe comprou lembra aquelas enciclopédias que tinham, que vinham, ensinavam as coisas, tipo chazinho, que era bom para isso, bom para aquilo. Uhum. E eu fui ver lá, tinha uma folha daquela, falava da carqueja. Peraí. Aí eu vim para Pinhalzinho, naquelas férias eu peguei muita carqueja no pasto. No pasto tá bastante. Deixei secar, daí numa lona, lembro até hoje. Deixei secar. Depois de seca, eu peguei, era verão, então secou rápido. Eu tirei tudo as folhinhas. Sim. Mas levei um sacão para casa, um saco desse, sabe? No ônibus. O que você quer que isso aí? Não, tô não sei o quê. Aí comprei uns pacotinhos assim, igual de pipoca, sabe? Uhum. Datilografei, chá de carqueja, botava a carqueja, grampeava com grampeador, fiz um monte de sacolinha, tirei cópia daquela folha e ia vender para os outros. Que era bom para emagrecer, que bababá. Ganhei altas granas. Aí já fiz uma parceria com esse meu primo. Mas o pior é que não é mentira, é verdade. É muito boa. Emagrece bastante. Não, é bom para um monte de coisa. Mas é bom para os cabelos também, quando cai os cabelos. E aí eu sei que daí não dava, né, e tal. Daí eu tinha um primo meu que estava lá no sítio. Conversei com ele e falei, faz o seguinte, mete o pau na carqueja aí, manda para mim, que aqui tá vendendo igual água. Acabava, eles queriam mais. E daí eu fiz uma sociedade com esse meu primo. Aí ele fazia o esquema lá, mandava para mim, eu aqui empacotava e vendia. Ganhamos uma grana aí, dos 13 até os 14 anos com isso. O que mais te empolga atualmente? O que empolga a minha mente? Atualmente. O que me empolga atualmente? Então, o que está me empolgando muito, assim, é o cuidar da minha espiritualidade hoje. Cara, eu tô muito focado para cuidar. A espiritualidade é tudo. Para mim é tudo. Tu tá assim, parece que fumasse um baseado. Mas eu não fumo baseado. Nunca fumei maconha. Tu tá tão leve, parece que tu tá... Talvez seja o meu campo energético esteja limpo. Cara, eu descobri não sei se você já ouviu falar das medicinas da floresta. Sim. Então as medicinas têm me ajudado tanto. É algo tão divino, tão maravilhoso, cara. É algo assim que, nossa, me mantém firme, me mantém seguro, me mantém em conexão direta com o divino.
E, nossa, para mim, mudou a minha vida. Vai fazer um ano agora que eu conheci as medicinas. Que bom. Mas agora que realmente eu me lancei nelas, eu tô até, inclusive, comentei com você antes daqui que tu falou que eu dei uma emagrecida. Eu tô em dieta, né? Nesse momento, uma dieta de 28 dias, um dia para limpar mesmo a carne, assim, para limpar o meu campo áureo. Então, tudo vai te ajudando, e daí você vai se aprofundando cada vez mais, e tu vai gostando, e aquilo vai preenchendo esse vazio que todo mundo tem. É, gente, ele tá livre e deve solto. Tô muito bom, tô muito bem. Confesso que estou na melhor fase da minha vida. Que bom, gente. Adversidades com certeza virão, mas nessa fase, nesse entendimento que eu estou tendo, elas vão passar mais leves ou vão fazer com que eu tenha entendimento. Ai, que graça, né? Qual ocasião que você correu perigo na sua vida? Nossa Senhora, cara. Correu-se bastante? Muito, muito, muito. Eu não sei Qual foi? como eu tô aqui. É? Até eu sei por quê. Porque isso. Deus tem. Que fala assim, Deus Deus tem plano na tua tem vida. um propósito na tua vida. Deus tem propósito na vida de todo De mundo, todo cara. mundo. Todo A minha é mundo. grande. Então, assim, ó, eu falo assim, às vezes a gente. Assim, ó, eu já frequentei igreja evangélica e tal. Já? E aí todo assim, Deus tem um propósito na tua vida. Pô, toda igreja fala a mesma coisa. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, cara. De todo mundo. Deus te fez, ele tem um propósito na tua vida, entendeu? Isso é, né, natural que tem. Só que às vezes a gente, né? Mas eu não sei, assim, ó, eu não sei como eu tô vivo mesmo. É algo assim, eu fiz tanta coisa que já era pra mim estar morto faz tempo. Colegas meus, cara, que fizeram muito menos do que eu fiz, já estão em outro plano. Ixi. Muito. Meus amigos, assim, ó, eu tenho, não consigo contar numa mão os que estão vivos, que passaram a minha infância e adolescência, que passamos juntos, assim. Não sei se cabe numa mão. Eu morava numa cidade que na época, não sei hoje como é que tá, mas na época, pelo tamanho da cidade, pela população, era considerada pela Unesco a cidade mais violenta contra o adolescente de até 15 anos. Nossa. Morria muito, muito, muito. Fronteira, droga, é uma loucura. Uma cidade que não tinha, não sei hoje como é que tá, mas não tinha uma indústria. Vivia exclusivamente do contrabando do Paraguai e do turismo. Hoje diz que o turismo está forte lá, mas na época o turismo era só uma fachada, né, cara? Vivia da muamba, do contrabando, da droga. Era muito complicado. E hoje você mora onde, Jeff? Eu estou montando meu apartamento agora na Limeira. Na Limeira? Ai, que É legal. uma loucura hoje, meu Deus, cara. Eu entro uma hora na rádio, era meio-dia e meio, eu tava subindo com sofá, pia e coisa. Mas pede ajuda. Não, mas estava subindo com ajuda, mas estava ajudando, todo suado. Eu falei, meu, cara, daqui a hora eu tenho que ir almoçar ainda. Na Limeira? Não, eu não. Aqui quando vai pelo Nova Brasília, Sim. ali naquela primeira vila que tem ali, não sei se é Limeira o nome daquela vila ali, mas a Limeira é aqui, daí tem tipo uma rótulazinha. É logo. Não, eu sabia. É, um apartamentozinho, tô montando muito legal, assim, tô gostando tanto, tá tão gostoso. Eu fui lá hoje e falei, nossa, cara. Que legal. Pedi também para que Deus abençoasse, que vai ser um local maravilhoso. Assim. É um lugar bom onde morava. Muito bom. Eu tenho uma sobrinha que mora lá. Tem. E o que você almeja na sua vida? Paz. Eu quero ter paz. Que com a paz, com a minha sobriedade, com a minha paz, eu consigo tudo. Consigo tudo. E saúde, né? Por quais aspectos da sua vida você se sente mais agradecido? Eu me sinto por ter me encontrado. Mais agradecido por ter me encontrado, estar me autoconhecendo. Eu costumo dizer que até os 45 anos eu tentei me matar. E agora dos 45 até os 80, ou se Deus me der mais algum pouco depois de 80, eu quero me autoconhecer, eu quero viver. Você queria se matar? Por tudo, eu tentava de todas as formas. A depressão? Acho que devia ter um pouco também, mas maquiava a depressão. Mas do que vinha isso? E talvez disso tudo que aconteceu, de ser pai e não conseguir ser pai, talvez desses traumas de mãe, de tudo. Eu era um cara meio complicado, meio balançado. Mas
Mas é o que a gente falou, Deus tinha algo para mim, e Deus sabia que eu ia me encontrar em algum momento, então por isso ele me poupou de muita coisa. E agora é isso, cara. Agora eu tô deslumbrado em me conhecer. Para você, como seria um dia perfeito? Todos os dias são perfeitos hoje para mim. Não é clichê nem papo de. Mas é verdade, cara. Hoje eu tô vendo a vida de um jeito tão maravilhoso assim. Eu acordo de manhã, eu já me conecto, eu já me sinto, eu já me aceito e falo: esse dia vai ser maravilhoso. E tem sido, todos os dias tem sido tão maravilhoso, tão diferente, eu consigo entender tudo assim, sabe? Mas, assim, a gente sente quando você está bem. Quando a pessoa entra na rádio, ali já dá para saber, assim, Ah, esses dias eu não estava bem, tu falou pra mim, lembra? E sim, eu não dá para estava bem saber mesmo, direitinho, cara. Como é verdade. que pode? E ver que eu tô tendo dias bons. Às vezes tudo é energia, né? Sim. Mas ali é muita energia. Hoje eu achei que eu ia estar meio ruim. Na real, eu estava um pouco ruim na questão de criatividade, assim. Uhum. Por causa disso, porque eu estava numa outra pegada, puxando coisa, ajudando Uhum. isso, caminhão que não vem, cara que falou que ia entregar e não entregou, sabe? Sim. Vai entregar só amanhã, mas amanhã eu não posso. Daí eu cheguei com a cabeça meio bagunçada, mas depois já me alinhei. Mas a criatividade, às vezes, que tu tem que ter um time muito, pá, entendeu? Aham. Mas, e aí eu costumo fazer eu tenho umas fugas, assim, né? O nosso amigo Valdomiro sabe, eu tenho sempre lá, assim, um papelzinho com a data de hoje, o nome do programa, o e-mail e o telefone. Porque quando eu vejo que eu não tô, eu pá, olho lá e busco um gatilho, entendeu? É verdade. Porque hoje eu entendo que hoje eu tenho déficit de atenção, sempre tive. Eu reprovei 3 anos na primeira série, reprovei 3 anos na quinta e 2 na sétima, pra você ter uma ideia. E na época achavam que eu era burro, porque não tinha, não sabe, pô, esse moleque é um burro, né? Não consegue sair da primeira série, mas eu era hiperativo, tinha déficit de atenção. Eu devo ter, não fui diagnosticado, mas devo ter esse TDAH que eles falam hoje, Sim. muita ansiedade. Só que nunca tomei remédio para nada disso. Só que na nossa época não tinha, né, essas coisas, né? Eu também tive É, problema. Eu também tive até problema, e o. tenho até hoje. Assim, tipo assim, eu tô conversando contigo, cara, Sabe o não que, sai nada, sabe o velho. que que é? Isso não é elegante perguntar o nome para uma, a idade para uma mulher, mas assim, ó, o que um psiquiatra me disse foi o seguinte: é que a gente vem de uma época onde brincava na rua, carrinho de rolemã, taco, boneca, né, Isso. casinha, tilica. Ai, eu A adorava gente era dessa época. amarelinha. E a gente passou bem pela transição do Sim, digital. A gente vê o digital e a gente veio daqui. sim, Então é daí que vem todas essas síndromes. Síndrome de bipolaridade, síndrome não sei o que, síndrome não sei o que. É daí que vem essa síndrome. sim. Porque você não consegue se adaptar, você está em dois tempos ao mesmo tempo. Daí tu fica sem tempo. Até acho que às vezes eu sou autista, assim, sabe? Porque assim, eu gosto de todas as coisas assim. Como que pode, né? Tipo, pô, como que tem tanta criança autista hoje? Hoje tem, mas e antigamente também tinha. Só que daí eles Tinha, eram só que na época não tinha. deficientes, Só que eles na época falavam. não tinha, como que Tratamento. psicólogo, Não tinha. psiquiatra. Tinha psiquiatra, acho, Tinha, né? tinha, mas eles não tinham. Não sabiam dessa doença, né? Sim. Não sabiam dessa. Tem Não sei se tanto é que eu, doença que se chama. tem tanto que eu O nome tenho, é doença que chama? sei lá. Transtorno, né? Não é uma doença, é um transtorno. Eu tenho um transtorno de. Até descobri agora, e estou estudando muito sobre isso, para me entender ela. Eu sou um adicto, entendeu? É uma adicção. Muita gente é adicta. E a adicção ela vem do DNA da pessoa. Sim. O adicto ele tem um déficit de dopamina muito pequeno, que fica aqui nesse lóbulo frontal, Uhum. né? O adicto tem um déficit muito pequeno de dopamina. Uhum. Então, a dopamina é o hormônio do prazer, né? Então, tudo que te dá prazer de fora para dentro é muito prazeroso, porque você não tem. Então, tudo que te dá prazer é muito prazeroso. Então, tudo, comida, sexo, droga, bebida, cigarro, qualquer coisa que te dê algum prazer
para você é muito mais prazeroso para quem não tem essa doença. Uhum. Porque a pessoa que sente o prazer de comer esse salgadinho, nossa, que delícia, beleza, ele come alguns salgadinhos, ele contempla, né, aquele prazer. O adicto, ele não consegue contemplar, ele é compulsivo, ele quer mais e mais, porque ele não produz, então ele quer muito aquilo, ele quer muito aquilo. E daí hoje eu estou estudando com um grupo, né, de pessoas que têm a mesma doença. Então a gente estuda a doença e vê quais são os gatilhos e se vigia. É uma doença que não tem cura também. Como ela está no DNA, você já nasceu com ela é hereditária. Eu vejo que meu pai também é. Meu irmão, eu vi no meu irmão, no Dia dos Pais, ele começou a comer pé de moleque, ele não parava mais de comer. Eu não quis falar porque ele Mas falou... ele é a pessoa que é compulsiva, ansiosa. ansiosa. Mas também pode ser. Mas a maioria do ansioso e ele é adicto. É? Então... Só que a adicção é muito boa também, porque se você começa a ter prazer... Eu não posso vir... doce vai, né? Mas salgado já não vai. Mas assim, eu não posso vir doce, velho. Eu fico louca. Aí, eu tenho que comer pelo menos um pedacinho, tem que comer. O açúcar é uma das drogas mais perigosas que a gente tem, sabia? Graças a Deus eu não tenho diabetes. Mas pode ter, se é assim com açúcar. Não. O que acontece, Fábio? Mas isso é muito bom também, essa doença é muito boa também, sabe por quê? Porque se você foca na coisa boa, se o trabalho te dá prazer, você arregaça no trabalho. Se você vai para uma academia e sente prazer naquilo, tu vai para academia direto, entendeu? É só tu focar nas coisas boas e passar essa doença para as coisas boas que você arregaça, cara. Você é diferente de quem não tem, entendeu? Sim. Você tem muito mais garra, muito mais força de vontade, muito mais determinação. Então, cara, a maioria dessas pessoas super bem-sucedidas são adictas. E é isso que o nosso amigo lá tá fazendo sinal, eu tô ligado. O diretor tá chamando nós já. Acabou. Ai, Jeff, obrigado por ter vindo. Eu fiquei muito feliz que pôde vir, deu tempo de chegar, que eu pensei que tinha esquecido. Não, que isso. Estava bem empolgado para vir. Ontem à noite estava deitado e pensando, imaginando, conversando comigo. Eu estava conversando sozinho também, o que eu vou falar para esse homem? Ainda bem que ele conversa bastante. Daí eu até pedi, né? Até pedi em oração que Deus me orientasse para que eu falasse coisas boas e legais para os telespectadores aí, para que de alguma forma servir de motivação. Esse conversou bastante. Vamos nessa. Eu quero te agradecer também, então, pelo convite. Quero te desejar muito sucesso, que Deus venha abençoando demais esse seu projeto. Te agradecer do fundo do coração pelo convite mesmo. Aproveitar e quero mandar um beijo pro João, pro Pedro, pra Thalita, pro Anthony, pra Ana Júlia. E um abraço também para todos os ouvintes da rádio, né, que mandam mensagem. Vamos divulgar lá na rádio também para o pessoal assistir. Vai ser bom demais. Muito obrigado e que Deus abençoe muito você, a tua família e os teus projetos. Obrigada. Então, pessoal, gostaram? Se inscreve lá no meu canal, compartilha, comenta, dá aquele like. Até o próximo programa. Beijo no coração. Tchau, tchau.